Olá, boa noite, grande César, Espírito Santo, pessoal que está entrando, sejam bem-vindos, bem-vindas, um grande ano de 2021 para todo mundo, essa é a live Oscar Legal de volta em 2021, estamos chegando aí. Hoje a gente vai falar sobre a importância do acompanhamento legislativo por parte das organizações da sociedade civil, com a Melissa Mestriner, ela que faz um trabalho belíssimo aí, já tem grande experiência com esse tema, e a gente vai conversar um pouco com ela, abrindo os trabalhos de 2021. A gente que já tem feito aí os trabalhos de bastidores, e hoje retomamos as lives para o ano de 2021. As lives que têm tido uma grande audiência ao vivo, mas também as pessoas têm assistido muito no YouTube, elas que ficam gravadas, ficam registradas no nosso canal no YouTube, no canal OSC Legal, OSC Legal, no YouTube. Então todas as lives elas ficam lá registradas e hoje a gente vai estar falando sobre o acompanhamento legislativo por parte das organizações da sociedade civil com Melissa Mestriner. Vamos ver se a nossa convidada já está vindo. Deixa eu só falar com ela. A nossa convidada está chegando e a gente já vai falar com a Melissa Mestriner sobre o acompanhamento legislativo por parte das organizações da sociedade civil. E desde já, quero já anunciar para vocês que a gente vai estar fazendo uma promoção, um sorteio dos livros da coleção Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil. São 5 livros, deixa eu mostrar aqui para vocês. São 5 livros dessa coleção, tá? Uma coleção muito bacana. O volume 1 fala sobre redução das barreiras tributárias às doações. O volume 2, fundos patrimoniais e organizações da sociedade civil. O volume 3, incentivos regulatórios à filantropia individual no Brasil. O livro 4 é o que trata do marco regulatório das organizações da sociedade civil. E o livro 5 é Organizações da Sociedade Civil no STF. Então a gente vai estar fazendo um sorteio desse pacote de livros. São os 5, então 5 livros para quem se inscrever, quem tiver inscrito e se inscrever aqui no nosso canal no Instagram. Então todo mundo que está inscrito aí no nosso canal no Instagram vai concorrer aos livros e quem mais se inscrever para fevereiro. Então, em fevereiro, a gente vai fazer esse sorteio. A nossa convidada já está por aqui para ela conversar com a gente sobre esse tema. Vamos lá. Só aguardando, então, a nossa convidada chegar. Ela que já está chegando. Opa! Boa tarde, então, Melissa. Seja muito bem-vinda aqui na nossa live. Nossa, que legal. Tudo bom, Lucas? Muito obrigada pelo convite. Muito bacana que você está por aqui. Você me ouve bem? Ouço. Você me ouve bem? Tudo certinho. Esse é o novo normal, né? O tal do novo normal. A gente sempre pergunta se o link foi, se está ouvindo bem, como é que estão as coisas. Então, queria agradecer muito a sua presença por aqui. Você que tem uma baita experiência com relação à atuação parlamentar, atuação no poder legislativo. E a gente fica muito feliz, né? Já estamos conversando desde o ano passado sobre essa participação aqui, e eu fico muito feliz que você esteja aqui para dividir um pouco disso com a gente. Melissa, para começar, eu queria primeiro saudar aí o pessoal todo que está chegando também, né? Todos e todas sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é a primeira live, acho que legal do ano, abrindo com chave de ouro aqui com a Melissa. E eu queria... Então, a gente, na verdade, tem uma tradição aqui nas lives que eu não apresento os nossos convidados, né? Na verdade, passo a bola para o convidado para que ele se apresente, ele, ela, enfim, se apresente, diga a sua formação, o que é que tem feito, e destaque a sua carreira, enfim. Então, a bola está contigo, se apresenta aí para a nossa audiência. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite, Lucas. Muito obrigada aos que estão participando, ouvindo a live. Sou Melissa Mestriner, eu sou advogada de formação, Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo, e já são aí 24 anos de experiência no trato com o poder público, trabalhando para ou então com o poder público. Eu comecei com consultoria em direito público, licitações, contratos administrativos, direito ambiental, urbanístico, enfim. Trabalhei na Secretaria de Finanças de Guarulhos, 7º maior PIB do Brasil.
Trabalhei como coordenadora no GVLO, que é da Fundação Getúlio Vargas. Trabalhei como observadora da Câmara de Indenização da TAM, aquele acidente aéreo ocorrido em 2007. Foi feito uma parceria do Ministério da Justiça com o Ministério Público, Defensoria Pública e PROCON para criar uma Câmara de Indenização para indenizar os familiares do acidente aéreo. E depois disso eu fui para Brasília trabalhar no Ministério da Justiça. E no Ministério da Justiça eu trabalhei na Secretaria de Assuntos Legislativos, saudosa SAL, que era uma secretaria justamente feita para pensar a política legislativa. E a gente que tem formação em direito, né, Lucas? A gente é formatado, é moldado para trabalhar com a lei já posta, com a lei pronta, com a lei em vigor. Aprender a criticar a lei ou então aprender a achar buracos nessa lei. Quando eu comecei a trabalhar com processo legislativo, colaboração normativa, eu tive que voltar os olhos para como fazer melhores leis. Então, como você trabalha na construção de melhores políticas públicas? Porque a lei nada mais é do que um veículo de políticas públicas. Uma política pública para parar em pé, ela tem que ser veiculada por meio de um ato normativo, uma lei, um decreto, enfim. Então, esse mundo se abriu para mim. E comecei a me aprofundar na elaboração normativa, no acompanhamento legislativo. Trabalhava na perspectiva do poder legislativo, do executivo, trabalhando com o legislativo. E aí eu resolvi conhecer o outro lado da mesa e fui trabalhar no Senado Federal. No Senado Federal, eu fiquei quase uma década, e aí já se somam 12 anos trabalhando especificamente com elaboração normativa e com acompanhamento legislativo. E no Senado, eu trabalhei para 5 senadores diferentes, de espectros políticos distintos. Trabalhei para base, para oposição, para independente, trabalhei em gabinete parlamentar, trabalhei em liderança do governo, tem dinâmicas diferentes também. Nisso, eu consegui uma bolsa de Policy Leader no European University Institute e fui para a Itália para ficar um tempo justamente estudando formas de racionalizar o processo legislativo. Eu voltei para São Paulo para iniciar meu doutorado na USP e nisso comecei a dar consultoria para organizações. Então, trazer todo esse know-how, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, tanto federal quanto municipal, trazer esse know-how, esse conhecimento para as organizações. Porque na minha prática profissional, muitas vezes eu via pessoas que entendiam muito do conteúdo da área temática, mas não tinham esse conhecimento de como que funciona o Poder Executivo, como que funciona o Legislativo, como que se pode fazer incidência nesses poderes. Então é isso. Hoje em dia eu dou essas consultorias, eu já trabalhei com a Human Rights Watch, trabalho com a Opção Brasil, com a plataforma Emiroski, com a Coalizão de Direitos Valem Mais, com o IDEC, enfim. Tenho esses parceiros e a minha ideia é justamente poder contribuir para que a gente possa racionalizar ter uma incidência mais racional, mais técnica e mais republicana. Muito interessante, uma caminhada de bastante acúmulo aí nos corredores do Legislativo Federal, Senado, Câmara, enfim, muito bacana. Queria aproveitar para cumprimentar a Eliana Hollenberg, do Confoco Bahia, da plataforma Miroski, André Carvalho, grande advogado pernambucano, desejar a todos e todas, né, um grande ano de 2021 e cumprimentar todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Tá? Então, vamos falar um pouco. Tem uma diferença, né, de atuar no Poder Legislativo e no Poder Executivo, né? Além das diferenças de poder local, poder federal, poder estadual, poder municipal. Fala um pouco para a gente, então, dessas diferenças entre atuar com o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Você tem toda a razão, Lucas. São atuações diferentes. Porque são poderes que se estruturam de formas distintas, têm dinâmicas próprias, têm regramentos específicos, têm práticas próprias. Então é importante conhecer a gramática de cada poder, conhecer a gramática de cada localidade, como você falou, plano federal, plano municipal, tem suas diferenças, para que você possa fazer uma incidência mais técnica e mais republicana. Então, como eu comentei, eu conheci nesse percurso pessoas que são especialistas, que têm um grande conhecimento nas áreas temáticas, mas que às vezes não conseguem concretizar da forma que gostariam as suas pautas, porque não entendem
desses regramentos próprios, dessas especificidades de cada poder, né? Então, eu acho que a importância de trazer esse trabalho é justamente complementar e qualificar a incidência desses atores que já são especialistas em suas respectivas áreas. Muito bom. Uma atuação muito grande, as organizações têm um histórico, né, de atuação, eu estudei isso, inclusive no mestrado também, de como as ONGs AIDS se utilizaram, né, do campo da AIDS, se utilizaram dos instrumentos jurídicos, legais, enfim, para a conquista de novos direitos e afirmação de direitos já existentes num período histórico tão curto, né, a AIDS tem 30 anos só, mas uma doença super complexa, enfim, como ela mobilizou muito, e um dos instrumentos, né, das estratégias que foram utilizadas por essas organizações foi junto ao Poder Judiciário, muito por conta da litigância estratégica, né? Há uma diferença grande no sentido da litigância estratégica, né, do Poder Judiciário, a politização, né, das questões jurídicas, mas no legislativo o jogo é outro, né? Então fala um pouquinho para a gente dessa diferença também. Você tem toda a razão. Eu acho que as organizações elas acabam normalmente focando na execução dos seus programas, com razão, né? E também na incidência do judiciário, com a incidência com a litigância estratégica. Mas também é possível atuar na construção de políticas públicas, como a gente estava comentando, né? Essa construção de políticas públicas se dá tanto no poder executivo quanto no poder legislativo. Na verdade, cotidianamente, o Poder Legislativo ele está influindo em políticas públicas, né? Porque essas políticas públicas são veiculadas por medida provisória, por projeto de lei, por decreto. Então, tem várias formas de influenciar essas políticas públicas, esses desenhos de políticas públicas, por meio de atuação no Legislativo. Então, por exemplo, e aí por isso que é importante conhecer os instrumentos que você tem à disposição no Poder Legislativo para saber como atuar. Então, você pode atuar por meio de projeto de lei, por meio de uma emenda num projeto de lei ou numa medida provisória já em tramitação. Você pode atuar por meio de decreto legislativo, que são instrumentos hábeis para você sustar atos do Poder Executivo que exorbitam da sua competência. Então, também é uma forma do Legislativo barrar esses atos que o Executivo comete, que estão fora das suas atribuições. Você pode também, por meio do Legislativo, acompanhar a fiscalização de políticas públicas, que é uma função precípua do Poder Legislativo fazer essa fiscalização. E você também pode contribuir no orçamento. Acho que hoje em dia, cada vez mais as organizações começam a atentar para a importância de incidir no orçamento público. Essa também é uma forma muito importante de atuação e esse é um espaço que é possível de atuar por meio do Legislativo. E além disso, além dessa construção de políticas públicas, acho que hoje em dia, mais do que nunca, é fundamental a gente fazer um monitoramento legislativo, Lucas, para barrar retrocessos e fortalecer, promover os avanços de legislação para as OSCs e para o espaço cívico em geral. As organizações, elas têm essa função, né, de barrar esses retrocessos sociais que nós temos presenciado, de promover avanços nessas pautas que são importantes, são transversais para as organizações como um todo. Então, eu gosto de dividir que as OSCs elas têm a oportunidade de trabalhar com duas frentes. Uma que seriam as pautas temáticas, que são as pautas próprias das organizações. Então, defesa dos direitos humanos, meio ambiente, pessoa com deficiência, enfim. Com essas pautas temáticas, elas podem trabalhar na construção de políticas públicas, no refreamento de retrocessos. Mas também existem o que eu chamo de pautas meio, que são essas pautas transversais que importam para a garantia do funcionamento das organizações como um todo. Então, a Lei 13.019 de 2014, né, o famoso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, o EMIROSC, foi uma pauta meio. Você defender mais instrumentos de participação nos órgãos do Poder Executivo e do Legislativo também é uma pauta meio. Então, a gente pode, eu acho que as organizações também deveriam, quando trabalham com incidência no legislativo, não apenas trabalhar com essas pautas temáticas, mas também voltar os olhos para essas pautas meio, para essas pautas transversais, importantes para todas as organizações. Muito bacana. Muitas vezes nas capacitações, nos diálogos sobre o Miroski, por aí, né, eu orei bastante por esse país, falando com as organizações, enfim, elas
perguntam quanto tem de recurso no Mirosk para fazer uma parceria disso ou daquilo. E aí a gente responde, olha, no Mirosk não tem recurso, né? O Mirosk é uma legislação meio, é estruturante para as parcerias, né? O recurso ele está na política setorial, né? Então é importante que as organizações conheçam os instrumentos básicos de orçamento público, são o PPA, né? O Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LO, que é a Lei Orçamentária. Então eu acho que é um pouco isso que você está trazendo também, né? Exatamente, exatamente. Você tem toda a razão. Acho que cada vez mais você entender o funcionamento, porque é todo um fluxo. Você tem desde o início, que é a formação da política pública por meio de um projeto de lei, de um decreto, enfim. Então, você pode atuar desde o início dessa elaboração. Então, por exemplo, o Emiroski foi essa construção da política pública. Você pode acompanhar como que é o julgamento, porque como é um ato normativo, ele tem que ser validado pelo Poder Legislativo. Então, você acompanha a tramitação ao longo do processo legislativo. E aí, quando já vira lei, ou vira um decreto promulgado, publicado, você acompanha a implementação, a execução dessa política, que é o que você está falando, estabelecimento de parcerias, enfim, como que vai se dar a implementação dessas políticas. Quando você tem implementação dessas políticas, você vai ter instrumentos orçamentários próprios que vão garantir recursos para executar essas políticas. Então, na verdade, você tem todo um fluxo do início da construção da política até a sua execução que você pode acompanhar, né? Isso tanto na pauta transversal quanto na pauta meio, né? Como você bem colocou, tanto em pautas que influenciam. Então, por exemplo, ferramentas de participação online, que hoje em dia, mais do que nunca, são necessárias para a gente poder fazer uma incidência política. Porque, enfim, com a pandemia, né, você não tem condições de ir até o Congresso Nacional, de ir até uma repartição pública. Então, essas ferramentas online de participação social são formas extremamente úteis para as organizações, inclusive, economizarem custos, né? Porque você pagar para poder ficar um tempo em Brasília fazendo uma incidência no Congresso é custoso para uma organização. Você se valer dessas ferramentas online pode ser, inclusive, uma questão de redução de custos. Essa é uma pauta meio, que importa para qualquer organização, de qualquer pauta temática, né? Ela é importante para que ela garanta essas ferramentas de participação social, para que ela possa fazer uma boa incidência em qualquer no Congresso, numa organização, num órgão público. Muito interessante. Você trouxe alguns temas, né, destacando como importante para todo o conjunto das organizações, né, das pautas fins e as pautas meios. Eu tive aqui conversando com o Eduardo Sazzi, justamente sobre a reforma tributária, né, e sobre outras questões que têm sido discutidas no Congresso Nacional. A gente tem dialogado também com o deputado Afonso Florense, que é o presidente da Comissão Mista, né, Comissão Parlamentar Mista de Apoio às Organizações da Sociedade Civil, justamente sobre esse ambiente normativo das organizações. Não basta o Emirosk, né? Não basta a Lei 3.019, você tem todo um conjunto de legislação também, as questões tributárias, especialmente, dizem muito respeito. E ele alertava para o fato de que algumas organizações, a depender de como a reforma se desenrola, pode passar de recolher 2%, 3% para recolher 20%, 24%. O que significaria um problema seríssimo, né? O que ele chamou de tsunami, inclusive, tributário para essas organizações. O que você tem a dizer, então, um pouco sobre essa mobilização, sobre essas questões de incidência com relação não necessariamente à reforma tributária, mas como as organizações podem se mobilizar, podem utilizar os instrumentos que estão aí disponíveis para fazer essa mobilização também, essa incidência na questão da reforma tributária? Acho que a reforma tributária é um ótimo exemplo de como podemos atuar. Eu costumo dizer que a gente pode trabalhar com duas frentes de atuação, com uma pauta negativa e com uma pauta positiva. Via de regra, as organizações trabalham com uma pauta negativa, ou seja, elas atuam para refrear a aprovação de algum projeto que vai ser prejudicial para o campo de atuação que elas atuam, né? Que é algum projeto que traz uma narrativa muito, muito prejudicial para as organizações, por exemplo, uma criminalização das organizações, que traz uma pauta, por exemplo, que vai aumentar imensamente a tributação das organizações, são pautas negativas. E nesse sentido, as organizações têm que trabalhar para refrear, para
segurar essas bombas, como a gente fala, né? Também impedir, como a gente tem visto aí, infelizmente, impedir o retrocesso de direitos já garantidos, impedir retrocessos de garantias que nós já tínhamos e que, infelizmente, está havendo esse retrocesso. As organizações também têm esse papel de monitoramento, de fiscalização para impedir esses retrocessos. Mas também tem pautas positivas, que são pautas que a organização pode batalhar para aprová-las. E a reforma tributária, por exemplo, ela traz essas duas propostas, né? Ela, no seu bojo, ela traz tanto esses elementos que podem ser prejudiciais para as organizações, como o aumento grande na tributação das organizações, mas também nos abre oportunidades de refletir sobre, por exemplo, o ITCMD, que é um imposto estadual, mas que tem previsão constitucional federal, né? Hoje em dia, pelo menos nos debates até então havidos, eu também tenho acompanhado bastante reforma tributária, existe um debate de aumento do ITCMD. Por quê? O imposto sobre herança no Brasil, ele é muito, sobre doação, né, e herança no Brasil, ele é muito baixo comparativamente com outros países. Só que se for pensar, né, que esse ITCMD foi pensado para evitar que se fraudasse heranças, é uma coisa, mas é o mesmo imposto que incide sobre doações que têm finalidade pública, como as doações para as organizações. Então, foi um lapso mesmo do nosso constituinte, quando ele colocou sobre o mesmo tipo tributário, colocou essas duas formas de arrecadação, sobre herança e sobre doação, que tem uma finalidade pública, não tem uma finalidade privada. Então, também é o momento da gente refletir, é correto aumentar a tributação para as doações públicas? Também é o momento da gente refletir, não seria correto, por conta de todas as especificidades das organizações, termos um regime tributário diferenciado para as organizações? Então, ao mesmo tempo em que as organizações devem incidir na reforma tributária para refrear esses prejuízos, elas também podem propor pautas positivas, né? Pautas que podem engrandecer a atuação das organizações frente à pauta da reforma tributária. E isso também, Lucas, acho que trabalhar com essas duas pautas também nos ajuda a criar uma boa relação com o parlamentar, né? Então, nos meus tempos de assessoria, foram aí 10 anos de assessoramento, né, especificamente, né, no poder público, eu percebia que se via com bons olhos quando a organização ela não apenas vinha pedir para rejeitar um projeto, porque às vezes só vem para pedir para rejeitar, para segurar a bomba, mas ela também vinha propor coisas positivas. O parlamentar também quer fazer atuações positivas, também quer propor novas iniciativas, né? Então, também é interessante essa troca. E as organizações têm um know-how preciosíssimo. Então, também é interessante ter esse canal aberto e falar para o parlamentar, para o assessor do parlamentar, olha, se vier alguma coisa que esteja, por exemplo, retroagindo direitos, avisa a gente constrói com vocês uma pauta temática, um discurso, um paper, um voto em separado, a gente ajuda a construir. Então, acho que também tem essa troca positiva que ajuda na construção da relação com o parlamentar e com as suas assessorias. Muito interessante. Sabe, Melissa, eu lembro da experiência que eu tive, eu era consultor da OPAS, né, da OPAS-OMS, e atuava junto ao Programa Nacional de Controle da Tuberculose no Ministério da Saúde, né, em Brasília. E nós atuávamos muito próximo da comissão parlamentar sobre doenças relacionadas à pobreza, enfim. E uma das questões que nós fazíamos é municiar o deputado federal que estava à frente disso com dados, mas era uma atuação óbvia governamental, era um dos meus papéis também, levantar dados sobre direitos, sobre questões para levar para o deputado, mas nós também fazíamos interlocução com as organizações da sociedade civil para que elas estivessem diretamente em diálogo com os parlamentares. E as organizações da sociedade civil traziam muitos elementos, né? Como trazem, isso que você está colocando, né? Eu tive essa experiência tanto hoje, né, ao lado das organizações, assessorando organizações, mas também tive essa experiência quando estava assessorando o Ministério da Saúde nesse sentido. Então, traziam muitas informações, muitas, às vezes até demais. Então, você se chama atenção na nossa conversa prévia, nos instrumentos também, né? A importância de conhecer os regramentos internos desse Poder Legislativo e dos instrumentos. Às vezes você levar
uma dissertação de doutorado de 200 páginas para um encontro com um deputado, ele não vai ler aquelas 200 páginas naquele momento. Se você levar um paperzinho menor, de repente, para aquele momento, melhor, ou levar um documento maior, mais denso, depois com a assessoria dele. Então, fala um pouco dessa experiência, de como essa aproximação, da sua experiência mesmo, dessa aproximação com o deputado, com o parlamentar, com as equipes, com as suas assessorias, como é que isso funciona, como é que você pode potencializar isso por parte das organizações. Perfeito, Lucas. Eu acho que se você pretende ter uma incidência efetiva, eficiente, tem que tomar cuidado com como é feito esse primeiro contato, né? De fato, assim, eu presenciei muitas e muitas vezes setores da sociedade civil chegando logo de cara com um estudo de 100 páginas, esperando que o parlamentar vá conseguir ler isso em alguns minutos que ele tem. Porque a gente não pode esquecer, né? Os parlamentares, eles trabalham diariamente com dezenas de pautas distintas. Se você pegar a pauta das comissões, a pauta de plenário, são dezenas de projetos sobre temas completamente diferentes, diariamente, né? Então, às vezes, o parlamentar, ele é daquela pauta nossa, ele é especializado naquela pauta nossa, mas às vezes ele não é. Só que por conta de onde está o projeto, com quem está o projeto, ele é um ator importante para se fazer negociação, né? Então, você tem que municiar esse parlamentar com elementos que sejam suficientes para um primeiro momento, você sensibilizá-lo do problema. Então, fazer uma rápida... Sabe aquela famosa conversa de elevador? Então, fazer uma rápida apresentação do problema e já oferecer soluções, né? Isso você consegue sensibilizá-lo logo de início para a sua pauta. Assim que você consegue mostrar para o parlamentar a importância da sua pauta, ele certamente vai chamar o assessor dele, ou a assessora dele, eu fiz isso muitas vezes, vai falar, olha, dá andamento a isso. E aí sim, você traz o seu estudo de 100 páginas, faz longas reuniões com a assessoria para levar a cabo a sua demanda, né? Mas eu acho que é muito importante a gente tomar cuidado nesse primeiro contato que se faz com o parlamentar. Também é muito interessante quando se sabe elaborar uma emenda, quando se sabe elaborar um projeto de lei, se sabe elaborar um voto separado, você já chega com esses elementos prontos. Na minha experiência, não só como assessora, que estava sempre ali naquele olho do furacão, tendo que cuidar dessas dezenas de projetos diariamente, mas também como consultora, no trabalho que eu faço hoje em dia, quando você já chega com uma proposta pronta, aumenta enormemente a chance daquele parlamentar levar em frente a sua demanda, né? Porque eles não têm tempo. É pensar que é muito célere o tempo do legislativo. Ele não tem tempo para fazer as formulações. Então, se você já apresenta, pelo menos já é um pontapé inicial. Às vezes ele pode fazer algumas alterações pontuais, mas já é um pontapé inicial na condução da sua demanda. Muito bom, muito bacana, e espero que as organizações possam também absorver isso, entender a importância dessa relação com o legislativo. Eu queria, Melissa, me permita aqui só reiterar, então, a gente vai fazer o sorteio, tá, dos livros dessa coleção, que é a coleção do GIF com a FGV, tá? Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil, uma coleção. São 5 livros, deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Tá? 5 livros, então ó, tá no plástico ainda. Eu vou fazer o sorteio desse pacote de livro. Não é um livro não, são 5 livros, é um pacote inteiro, tá bom? Para quem tiver inscrito aqui no nosso canal, no Instagram, então no nosso perfil do Instagram. Então quem tiver inscrito aqui vai estar concorrendo a esse pacote de livros. Então ó, os títulos são Organizações da Sociedade Civil no Supremo Tribunal Federal, o MIROSC, né, o Marco Regulatório, Avanços e Desafios, Incentivos Regulatórios à Filantropia Individual no Brasil, Fundos Patrimoniais e Organizações da Sociedade Civil e Redução de Barreiras Tributárias à Doação. Então, aproveito para cumprimentar a Aline Gonçalves, que está aqui assistindo. Um grande beijo para você, Aline, um grande ano de 2021. E ela que fez parte, foi uma das coordenadoras desses estudos, desse programa, né, que essa coleção pela FGV Direito, em parceria com o GIF, e o GIF foi muito parceiro, né? Um abraço aqui a todo o pessoal do GIF, que mandou esses livros para a gente poder fazer essa promoção. Então,
Quem não, né, quem está inscrito no nosso canal, no nosso perfil aqui, fica ligado. E quem não está, passa a dica, então, para quem não está, para que possa também concorrer. A Aline mandou aqui, Melissa, uma pergunta, aproveitando aí o ensejo, e ela está colocando: gostaria de ouvir sobre o Congresso em momento de pandemia. Como garantir a participação social nesse contexto de isolamento? Grande pergunta. Ótimo. Como sempre, né, essas colocações da Aline são sempre geniais. Sou muito fã do trabalho que ela desenvolve. Eu também. Nesse momento de pandemia, acho que todos nós tivemos que nos reinventar, né? E é importante, mais uma vez, saber dos regramentos das casas. É muito importante para saber como que ficou esses novos regramentos diante da pandemia. As duas casas do Congresso Nacional implementaram um sistema de deliberação remota, o SDR. Esse sistema de deliberação remota fez com que se suspendesse a atuação de todas as comissões e só os plenários ficassem funcionando. Com isso, nós tivemos alguns efeitos que nós pudemos observar para poder atuar de uma forma mais consciente e mais planejada, como, por exemplo, o aumento do poder dos líderes. Porque quando se sustou a atuação nas comissões e se foi para o plenário, com esse novo regramento, existe tempo de fala e só de líderes. Então, se concentrou o poder nessas lideranças. Então, hoje em dia, você tem que prestar atenção que, pelo menos até 2 de fevereiro, quando retomam, né, as atividades no Congresso, a gente não sabe ainda como vai ficar, se vai continuar com o sistema de deliberação remota ou não, mas, por enquanto, a regra é o sistema de deliberação remota e você tem essa sustação da tramitação das comissões, então não adianta fazer incidência em parlamentares que estão distribuídos naquelas comissões, você tem que fazer incidência com relação aos líderes que estão atuando no plenário. Por exemplo, essa é uma diferença. Outra diferença também que mudou muito são o uso das tecnologias, né? Então, a gente tem usado muitas tecnologias para fazer reuniões, como a gente já tinha comentado anteriormente. Não só uma forma de reduzir custos para as organizações, mas também foi uma forma muito interessante de agregar. Então, por exemplo, organizações que estão trabalhando em rede, em coalizões, às vezes têm participantes de diversas localidades do Brasil. Eles conseguem atuar nessa mesma reunião com o mesmo parlamentar ao mesmo tempo, por meio do Zoom, do Skype, enfim, dessas várias ferramentas de reuniões. Tem também as ferramentas próprias da Câmara e do Senado de participação online. Essa ainda é uma forma muito pouco utilizada pelas organizações, viu, Lucas? Isso é uma coisa que eu sempre converso com as organizações, como a gente deveria utilizar ainda mais o e-democracia na Câmara e o e-cidadania no Senado. Você fala, ainda são ferramentas que podem ser melhoradas? Podem. Mas como a gente não tem ainda um uso, a gente não sabe nem avaliar o que poderia ser aperfeiçoado dessas ferramentas, né? Tem algumas ferramentas muito interessantes, como eles chamam de Wikileges, que é você construir, junto com o parlamentar, um projeto de lei, como se fosse uma ferramenta de Wikipédia, por exemplo, que várias pessoas podem editar ao mesmo tempo um projeto de lei. Então, você pode pegar as várias contribuições ao mesmo tempo. Existe também a possibilidade de você propor uma pauta. Então, por exemplo, pegar todas essas pautas positivas das organizações, por exemplo, ou uma pauta positiva para o tema específico que você vem trabalhando. Você propõe essa pauta, se ela tem um número mínimo de votações, ela pode ser pautada para que os parlamentares votem. Então, você pode incidir de várias formas, a gente tem utilizado muito pouco essas ferramentas. Então, acho que nesse momento de pandemia, a gente poderia voltar mais os olhos para essas tecnologias que podem nos aproximar, né, nesse momento tão de tamanho distanciamento que a gente vem vivendo. Muito bacana, muito bacana. E aí me remeteu, né, de volta, eu queria trazer de volta a questão da importância das organizações, né, aprenderem ou dominarem, ou absorverem de como escrever uma emenda, elaborar essa emenda, o projeto de lei, o voto em separado, e chamar a atenção que a gente está falando aqui dos exemplos, né, do seu exemplo, da sua caminhada no Senado e na Câmara dos Deputados, enfim, no nível federal, mas que esses são instrumentos que também existem em nível estadual
e em nível municipal, nas câmaras de vereadores e na Assembleia Legislativas, né? Então, fala um pouquinho para a gente dessa importância, né? Acho que é bom a gente ressaltar isso, né? Porque pode ficar parecendo uma coisa muito etérea, não, é só as instituições grandes que estão em Brasília. Não, não. Você ali no seu cotidiano, junto ao seu vereador, na Câmara de Vereadores da sua cidade, também pode acontecer, mas é importante você ter algum domínio, alguma possibilidade de escrever, de apresentar isso para o seu parlamentar. Então fala um pouquinho para a gente de como é que elas podem aprender, se tem algum curso aí, se tem disponível de repente online, o que é que você sabe sobre essas questões que pode facilitar a vida das organizações. Bem, curso online eu dou alguns. Eu dei no final do ano passado, dei um curso para a rede de advocacy colaborativo, RAC, justamente para preparar o pessoal da área de comunicação sobre o processo legislativo. Mas justamente porque se você entende como é que funciona o processo legislativo, você entende o tempo de quando atuar, quando fazer incidência, quais ferramentas pode apresentar, quem pressionar, né, com quem falar. Então, você entender o processo, como que funciona o processo legislativo, seja no plano federal, seja numa Câmara Municipal, seja numa Assembleia Legislativa do Estado. Enfim, você entender como é que funciona o regramento dessas casas. Entender as regras não apenas oficiais, mas as oficiosas, no sentido da prática cotidiana daqueles lugares, né? Também entender a importância de falar com as assessorias. Porque eu vejo assim, é muito comum as organizações quererem falar só com o parlamentar, obviamente, ele que é o nosso representante, mas também dá o valor para aquelas assessorias que fazem, que preparam o material, justamente material político da atuação daquele parlamentar, quem prepara são seus assessores. Então, você conseguir ter uma porta de entrada, fazer reuniões, brifar os assessores, dar conteúdo técnico para que eles possam fazer uma incidência melhor, preparar melhor esses parlamentares. Isso também é importante. Você conhecer também a estrutura das casas. Então, por exemplo, nas câmaras, ela tem as procuradorias normalmente, né? No Congresso Nacional, existem as consultorias legislativas, que são as que ajudam a fazer projeto de lei, fazer relatório, fazer emendas, enfim, fazer votos. E também tem a consultoria de orçamento, que ajuda justamente a produzir essas emendas orçamentárias, a incidir nas peças orçamentárias. Então, você conhecer também o funcionamento da casa, conhecer, então, às vezes, a estrutura das comissões. Cada comissão tem as suas peculiaridades, tem regramentos próprios. Então, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara tem regras próprias que só funcionam para aquela comissão. Então, você saber como é que funciona a CCJ da Câmara, por exemplo, saber, enfim, conseguir dialogar com o setor administrativo dessa comissão também é fundamental para que você possa fazer uma incidência de maior qualidade. Como eu falei para você, conhecer como que se faz as peças, você também tem uma chance maior de aumentar a efetividade e a sua incidência. Então, você chegar para o parlamentar, seja ele um vereador, enfim, já com algo já esboçado, já ajuda você a aumentar as chances daquele parlamentar levar a cabo. Porque se você chega só com ideia, às vezes não só é difícil de concretizar, mas como às vezes não é ele que detém conhecimento técnico, é você. Então, às vezes a proposta que ele coloca no papel não é exatamente aquilo que você estava imaginando. Então, você chegar com alguma coisa delineada, otimiza esse trabalho. Nas câmaras municipais, eu chamaria atenção para alguns pontos, Lucas, né? Que eu via isso acontecendo com uma certa frequência. Prestar atenção na repartição de competências da Constituição. Isso não é papo de advogada, a Constituição deveria ser algo que todo mundo deveria dominar, especialmente para a gente que trabalha na área legislativa, a repartição de competências dos entes federados. Então, o que cada ente, o que União, Estados e municípios pode fazer, e cada poder, o que Executivo e Legislativo podem fazer. Porque isso, dependendo da repartição de competências, você não vai buscar na Câmara Municipal, você tem que buscar, de fato, uma atuação no Congresso Nacional ou na Assembleia do Estado. Então, você tem que saber também o que demandar de cada parlamentar, seja um parlamentar um vereador, seja um deputado estadual, um deputado federal, um senador da República. Você tem que ter esse conhecimento de que área, de quem é responsável por qual pauta. Outra coisa também, que é muito importante, especialmente
nas câmaras municipais é você encontrar formas de fazer um acompanhamento legislativo. Mas isso não é só um problema das pautas municipais, viu, Lucas? Porque hoje em dia, o que acontece? As pautas das comissões do plenário, elas são publicadas muito em cima da hora, às vezes com 24 horas, às vezes menos de 24 horas de antecedência. Então, você tem muito pouco tempo de se organizar, de se mobilizar, ainda mais as organizações que têm uma estrutura de que precisa, né, a gente tem que levar aquela demanda interna, vamos conversar democraticamente, vamos fechar a pauta, até desenhar, enfim, tem todo um processo interno da organização que às vezes não consegue responder à agilidade que é a demanda do Congresso ou da Câmara, enfim. Então, você conseguir saber o quanto antes sair essa pauta, você tem um tempo suficiente para poder se preparar. Saber como é que vai tramitar, então saber, olha, primeiro vai participar, então, na Câmara, tem que ver como que é o regramento na sua Câmara de Vereadores. Saber que toda proposição passa pela CCJ, por exemplo. Isso é comum de acontecer, mas não é regra, tem que confirmar na sua Câmara. Mas saber que vai passar pela CCJ e depois para o plenário, te ajuda a calcular, olha, melhor eu trabalhar na CCJ e não esperar chegar no plenário, ou vice-versa, não tenho tempo de trabalhar na CCJ, vou esperar chegar no plenário. No plenário vou buscar as pessoas X, Y, Z. Então, saber o processo legislativo te ajuda a desenhar melhor a estratégia que você tem em mente para poder fazer incidência. Então, ter esse acompanhamento é fundamental para você ter os elementos em mãos. Mas também faz parte, acho que, de uma pauta que as organizações devem defender, é que essas pautas sejam cada vez mais transparentes, essas pautas que sejam cada vez mais publicizadas. Porque hoje em dia é difícil você encontrar um site, por exemplo, que otimizaria muito o custo da atuação das organizações, um site que seja de fácil acesso para as organizações. Vou falar da Câmara Municipal de São Paulo, que eu tenho mais acesso, que eu já atuei, já tive passagem por lá. O site da Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, ele foi feito todo pensado para a estruturação interna da Câmara, para as secretarias internas da Câmara conversarem entre si. Então, você vai olhar a tramitação da Câmara de São Paulo e a tramitação é uma tramitação de despacho interno entre uma repartição e outra. Você não tem elementos claros de quais comissões vai passar, com quais vereadores está, quais vereadores vão analisar aquela demanda, quais são os prazos regimentais. Eu já vi muita gente muito boa perdendo o debate porque não sabe, perdeu o prazo, né? Então, você tem que saber o prazo regimental para você poder atuar em tempo, né? Então, uma pauta que também seria uma pauta transversal, que a gente estava falando, uma pauta meio, seria cada vez mais ter a publicização dessas pautas, para que a gente possa incidir, né? Se você não tem, na sua Câmara, ainda não tem esse contato, é importante fazer contato com as lideranças partidárias, com os assessores daqueles vereadores que trabalham com a sua pauta temática e pedir para que eles avisem quando vai entrar na pauta algum projeto que vocês precisem fazer mobilização, né? E precisa avisar com tempo razoável para que a organização possa se mobilizar. Mais uma vez, o uso da tecnologia pode nos auxiliar, né? Cada vez mais, os parlamentares são sensíveis às redes sociais. Então, as mobilizações online têm funcionado bastante também, né? Cada vez mais, é difícil um parlamentar hoje em dia que não tenha perfil nas redes sociais, né? Que não tenha e-mail, que não tenha rede social. Twitter, enfim, Instagram, Facebook, normalmente é o combo, né? Eles têm todas essas redes. Você também pode fazer essa atuação, fazer essa cobrança por meio desses espaços, né? Eu, por exemplo, sigo, se não todos, a maioria deles, de todos os espectros políticos que você possa imaginar, para ver, eles têm essa preocupação de dar uma satisfação para a população e você vê também essas cobranças. Eu via muito parlamentar ficando bravo com o seu assessor porque demorou para responder e-mail de cidadão, né? Ou parlamentar usar como termômetro quando chegava aqueles e-mails spam, que várias pessoas mandando vários e-mails parecidos. Tá vendo? Essa é uma pauta que a sociedade está sensibilizada, então tem que prestar atenção nessa pauta. Então, ainda assim, são instrumentos válidos que a gente pode se utilizar
para fazer uma melhor incidência. Muito bacana. A Liana Hollenberg colocou uma pergunta aqui, que como você vê o trabalho no Congresso via frentes parlamentares? Perfeito. Também outra grande mestra que eu tenho muito respeito, Helena Hollenberg. Muito obrigada pela participação. As frentes parlamentares, elas têm uma atuação política super importante, porque as frentes parlamentares, elas congregam parlamentares que defendem uma determinada bandeira, defendem uma determinada causa. Então, você consegue ter uma atuação, consegue pautar aqueles parlamentares sensíveis à sua pauta, sensíveis à sua causa, de uma forma mais célere. Então, por exemplo, como você já bem recordou, o deputado Afonso Florencio, ele é o presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa das OSCs. E ele é muito parceiro nosso, atua bastante levando a cabo aí a defesa das nossas pautas. E outros parlamentares que são membros dessa frente parlamentar também nos ajudam muito nas pautas que nós precisamos defender, ou refrear, ou fazer uma defesa positiva no Congresso. Então, as frentes parlamentares, elas têm uma atuação política muito importante. A gente só tem que prestar atenção que as frentes parlamentares não têm legitimidade ativa no processo legislativo. O que isso significa? Elas têm uma função política de defesa de pauta, mas elas não podem, por exemplo, atuar numa comissão, atuar em plenário. Então, elas não podem. Então, você pode usar essas frentes parlamentares para chegar nos parlamentares, mas serão os parlamentares e não a frente parlamentar que vai fazer a defesa do seu projeto, que vai apresentar a sua emenda, que vai ajudar a refrear algum projeto. Então, é importante saber que você não pode contar apenas com a frente, você tem que prestar atenção, por exemplo, por exemplo, reforma tributária. A reforma tributária, ela está ocorrendo numa comissão mista do Congresso Nacional, formada por 25 deputados e 25 senadores. Então, além da frente parlamentar, que a gente tem contado aí com a ajuda para levar as nossas demandas das organizações da reforma tributária, a gente também precisa falar com os membros da comissão mista da reforma tributária, porque são eles que vão votar as propostas, são eles que vão apresentar as emendas, são eles que estão levando a cabo, ao fim e ao cabo, esse debate. Então, você tem que saber reconhecer a importância desses instrumentos, mas saber as suas limitações também. Uma coisa que é muito legal, viu, Eliana, que as frentes parlamentares têm feito agora nessa pré-eleição da mesa, porque vocês devem estar cientes, agora dia 1º de fevereiro, será a eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado, das mesas, né? Da Câmara e do Senado, que são presidentes, vice-presidentes, secretários. São eles que vão basicamente comandar as casas, e a gente precisa estar atento quem serão os eleitos, né? Que pautas que eles defendem. O que algumas frentes parlamentares, como a Frente Parlamentar de Educação, fez hoje, por exemplo, foi entregar um manifesto pedindo apoiamento dos candidatos à presidência para que eles se sensibilizem com aquela pauta, com aquelas demandas, com aquelas prioridades. Isso também pode ser algo interessante que uma frente parlamentar pode levar a cabo. Né? Então, acho que tem essas atuações que a gente pode demandar junto às frentes parlamentares. E tem frentes parlamentares, são centenas de frentes parlamentares. Tem frente parlamentar só da Câmara, frente parlamentar só do Senado, tem frente parlamentar mista, que é formada por membros da Câmara e do Senado. Então, também existem muitos espaços aí de atuação. Muito bacana. Melissa, você tá atuando agora, fazendo uma consultoria com a plataforma do Miroski, né? E vocês têm elaborado uns materiais informativos e tal. Eu outro dia recebi aqui, divulguei também, enfim, justamente para instruir as organizações, para que as organizações possam entender o que está acontecendo nesse ambiente legislativo nível federal. Fala um pouquinho desse material para a gente, até porque a gente tem divulgado nas redes sociais do OSCE Legal Instituto, e seria bom se a gente pudesse dizer um pouco, apresentar um pouco isso para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Ótimo. Obrigada mais uma vez pela divulgação do material. Eu tenho a honra de poder contribuir com a plataforma Miroski.
formada por pessoas que vêm de uma longa luta em defesa das organizações. É muito bom poder ter essa oportunidade de trabalhar com eles. E uma das coisas que a gente vem desenvolvendo é justamente um boletim informativo para que as organizações tenham noção de projetos que podem afetar positiva ou negativamente a atuação das organizações. Então, a gente tem focado muito nessas pautas que impactam as organizações em geral, que garantam o espaço cívico, o espaço de atuação das organizações, que defenda a garantia de atuação das organizações. Então, a ideia é que as organizações acompanhem esses projetos e que também nos ajudem a fazer essa incidência. Porque, por exemplo, Lucas, uma coisa que você estava comentando, né? Pode ficar muito etéreo, mas as organizações, mesmo as organizações pequenas, elas podem nos ajudar entrando em contato com o parlamentar por telefone do gabinete, que é público, por e-mail do parlamentar, que é público, nas redes sociais. Pode também, uma coisa que é importante saber, os senadores e os deputados federais, eles têm obrigação de ter gabinetes nos seus municípios. Normalmente eles estão em capitais, mas também tem em outros municípios, eles têm mais de um. Então, eles têm gabinetes, têm endereço que é público. Então, às vezes, você não precisa ir até Brasília. Você pode ajudar a fazer a defesa daquela pauta, né? Indo no gabinete daquela municipalidade. Né? Então, por exemplo, um deputado federal com atuação na Bahia, ele tem certamente um gabinete em Salvador. Então, você vai até esse gabinete em Salvador e fala com a assessoria daquele gabinete que vai reportar para a assessoria de Brasília. Olha, está chegando aqui essa demanda. Né? Vocês têm que ficar atentos a isso. Então, a forma, sim, de, na sua localidade, conseguir fazer essa incidência. E a ideia do boletim é essa, é ajudar a dar um panorama do que está acontecendo no Congresso Nacional, que já é um mundo de coisas. Só para você ter uma noção, Lucas, estou fazendo o levantamento de plataforma, só com a expressão Organizações de Sociedade Civil, existem mais de 3.000 projetos em andamento. Nossa! Então, por isso também que a gente vai indo aos poucos os boletins, porque é muito tema para ser abordado. Então, que dirá nos municípios, que dirá nos estados? Realmente, a gente precisa de fôlego mesmo para conseguir fazer esse monitoramento. Já existe... Então, são realmente muitas proposições em andamento. A gente tem que analisar um por um, analisar não só o conteúdo, analisar a tramitação, avaliar se aqueles projetos eles têm perigo de ser aprovado em breve ou não, para a gente dar prioridade na incidência, e ajudar com esse monitoramento a organizar a incidência das organizações. Então, é essa mais ou menos a ideia, não sei se eu quis entender, essa é a ideia do boletim. Sim, claro. Muito bacana, muito interessante o material e com certeza, como parte, inclusive, da plataforma Ilhós, que a gente também faz parte, eu já estive trabalhando diretamente com a turma da plataforma, hoje não trabalhando diretamente, mas um parceiro, integrante também da plataforma e com compromisso de tudo que vem nesse sentido informativo, enfim, toda essa incidência política, a gente também ajudar, porque a gente, na verdade, atua com a agenda de conhecimento, né, do Emiroski, então por isso a gente tem feito nesse sentido. A Márcia, gestora de projetos, ela já se manifestou querendo os livros, tá? A Márcia já está anotada aqui, e ela faz uma pergunta, a gente está, olha, live quando é boa, eu costumo dizer isso aqui, viu? A gente pisca o olho e já está indo embora, faltam 6 minutos só para o nosso time, tá bom? Mas a gente vai fazer então a pergunta da Márcia, e vai seguir, então, para nossas considerações finais, infelizmente. Né, o papo está muito bacana. Ela diz aqui, Melissa, sua visão sobre a Escola do Legislativo Municipal. Temos aqui na minha cidade de Uberlândia, Minas Gerais, mas não atuam junto às OSCs. Márcia, é uma ótima pergunta e eu acho que cada vez mais a gente tem que procurar essa parceria, né, com as escolas que a gente chama de escolas de governo, né? Então, os legislativos também têm escolas de governo. Eu tive a oportunidade de trabalhar em parceria com a Câmara de São Paulo. Era um projeto que era para sair, veio a pandemia, acabou não saindo, mas a gente ia fazer um projeto com a Assembleia Legislativa de São Paulo também, a LESP, de buscar essas parcerias. Então, por exemplo, nada melhor do que essas escolas do Legislativo para ensinar o processo legislativo, ensinar como é que funciona a tramitação da casa.
tem lá procuradores, com pessoas concursadas, pessoas próprias das escolas, que podem fazer curso. Eu, por exemplo, quando estava no Senado, eu coordenei uma pós-graduação em análise de funcionalidade na Escola de Governo do Senado, que chama ILB, Instituto Legislativo Brasileiro. Então, o ILB, ele tem, inclusive, pós-graduações específicas de direito legislativo. Eu tenho essa especialização, eu fiz essa especialização, como tem, por exemplo, de análise de constitucionalidade, que foi a que eu coordenei. Porque você sabe que análise de constitucionalidade não é só o judiciário quem faz. As nossas comissões de Constituição e Justiça também fazem análise de constitucionalidade. As outras comissões também podem fazer análise de constitucionalidade. Então, a gente tem que verificar a pertinência daquele projeto à nossa Constituição. Então, você poder ter essas escolas que tenham abertura, porque às vezes as escolas são só voltadas para os servidores. Então, você tem que fazer parceria. Que tal tentar uma parceria, um convênio, enfim, com essas escolas para que os membros daquela organização possam fazer os cursos daquela escola. Eu acho que é uma ótima ideia. A gente já tive experiência com isso e incentivo, Márcia, a buscar a escola do Legislativo de Uberlândia. Eu não conheço a escola do Legislativo de Uberlândia, mas Minas Gerais tem fortes escolas do Legislativo. Tem um debate muito forte em legística. Legística é teoria da legislação, é justamente a disciplina que estuda como aperfeiçoar as regras do processo legislativo, como aperfeiçoar a forma de fazer leis. E Minas Gerais tem grandes estudiosos no assunto, tem grandes escolas. Então, realmente, acho que é um espaço que você tem que ser aproveitado. Muito bacana. Queria aproveitar, então, para agradecer a todo mundo que está por aqui, quem ficou aqui até mais no finalzinho. Então, desejar um grande ano de 2021 para todo mundo, com vacina, né? A vacina está aí, apesar de tudo, apesar dos pesares, estamos aí sendo vacinados, começamos. Então, é importante a gente renovar as esperanças. Queria agradecer ao sociólogo intelectual Emissada, ele que tuitou a nossa live de hoje, né, dando esse apoio. Queria dar um abraço para ele, não sei se ele está vendo, mas enfim, de todo modo fica o registro. E queria reiterar, então, nosso sorteio que a gente vai fazer, tá? Os livros da coleção Sustentabilidade Econômica das OSC, que está aqui. Não é um livro só, são 5 livros. A gente vai estar sorteando todos os 5 para todas as pessoas que estiverem inscritas em nosso perfil no Instagram. Então, se você está inscrito no nosso perfil, você está concorrendo, pode avisar aí para o amigo, para a amiga, pede emprestado depois, e dizer também que esses livros eles estão no site, tanto do GIF quanto da FGV Direito, eles podem ser baixados, todo esse material ele pode ser baixado gratuitamente, tá? Não é uma exclusividade aqui, ele não é vendido, a gente não está vendendo, a gente só está fazendo essa promoção em parceria justamente com o GIF, que é um grande parceiro, e com a FGV Direito também de São Paulo. Só para repetir, então, os títulos, né? São 5 títulos. O primeiro é Fortalecimento da Sociedade Civil, Redução de Barreiras Tributárias às Doações. O segundo título, Fundos Patrimoniais e Organizações da Sociedade Civil. O terceiro título, Incentivos Regulatórios à Filantropia Individual no Brasil. O quarto título, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Avanço de Desafios. Muito bacana. E o último título é o quinto, Agenda da Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil e a sua atuação no Supremo Tribunal Federal. Então, quem tiver inscrito aqui no nosso canal vai estar concorrendo a esse pacote de 5 livros, uma cortesia, uma parceria com o GIF e com o FGV Direito São Paulo. Melissa, estamos chegando, infelizmente, ao nosso final. Deixa aí as suas honrosas despedidas para a nossa audiência. Lucas, mais uma vez, queria agradecer a oportunidade. Você tem feito um trabalho incrível na frente à OSC Legal, um trabalho de disseminação de conhecimento, disseminação de informação. É um trabalho muito importante. Então, parabéns pela sua empreitada e muito obrigada por tentar contribuir nessa difusão de conhecimento. Eu sou uma entusiasta do processo legislativo, uma entusiasta da gente fazer melhores leis e termos melhores incidências políticas. Acredito que a gente possa, sim, fazer uma incidência técnica, republicana,
e que e que as organizações devam cada vez mais atuar na defesa dos seus direitos, dos seus interesses frente ao poder legislativo, seja ele estadual, municipal, federal. Então, eu conto com vocês para que a gente possa melhorar, fortalecer a atuação das organizações nesses outros espaços. Então, eu queria deixar aí meu contato, estou à disposição para qualquer informação que se faça necessária. E é isso, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Melissa, a gente que agradece a sua presença aqui na live, olha que legal, de coração, muito bacana, trouxe grandes informações, ótimas dicas para quem, né, para alertar as organizações, para que as organizações entendam a importância desse monitoramento, porque ele vai reverberar na vida institucional das organizações. Uma decisão tomada nas casas legislativas pode atrapalhar, né, entre aspas, a vida das instituições no seu cotidiano, seja na sua atividade fim, né, cuidado com criança e adolescente, meio ambiente, enfim, ou na atividade meio, na gestão, como o caso da reforma tributária, que pode trazer uma incidência de tributos muito maior, enfim, só para exemplificar alguns dos temas que a gente já falou aqui, e você trouxe aí elementos muito interessantes para essa incidência, e colocando também as questões práticas. Não são só as grandes organizações que estão em Brasília e que lidam com o Congresso Nacional que podem fazer essa incidência. Também as organizações que estão atuando em nível estadual, então nas Assembleias Legislativas e no município. É importante também entender que há um processo legislativo nas câmaras municipais e que as organizações podem sim fazer a incidência nesses espaços, junto aos seus vereadores, ou não seus vereadores, aos vereadores em si, mesmo aqueles que você não tem ligação, enfim, e isso é super importante para a vida institucional. Então, muito obrigado de coração, um abraço a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos, seguimos esse ano com força total e, se inscrevam no nosso perfil, nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram, para concorrer aí ao pacote de livros da coleção Sustentabilidade Econômica das Organizações. Um grande abraço e até terça que vem, aqui na live, olha que legal, 18 horas, sempre às terças, sempre com a gente aqui às 18 horas. Um grande abraço a todos e a todas. Tchau, tchau.